Você consegue imaginar um vizinho seu, um familiar, um amigo, ou sei lá, até mesmo seu marido, sua mulher sendo um tenebroso de um serial killer? Daqueles que matam das maneiras mais horripilantes possíveis e ainda passar anos perto dessa pessoa sem sequer imaginar que ela era capaz disso? Mas me fala uma coisa, vocês já ouviram falar do Jack Destripador, O Retorno, ou o 2.0? Com certeza já devem ter em algum momento ouvido falar sobre a história famosa de um assassino em série que viveu lá na Inglaterra por volta dos anos de 1880 e que o apelido dele era Jack o Estripador, certo? Então, basicamente 100 anos depois dele, ressurgiu das trevas alguém também na Inglaterra matando das maneiras mais horrendas possíveis. Tá a fim de saber melhor no que deu essa história? Quantas vítimas e quem eram? E até mesmo qual foi o motivo da morte de uma pessoa desse nível de crueldade? Então segue aqui nesse vídeo aqui comigo que você vai entender tudinho. Eu acredito que seja importante começar em partes. Lembrar rapidinho aí o porquê desse vídeo é da versão 2.0 do Jack o Estripador. Na real, até hoje não sabem se Jack era na verdade o nome real desse serial killer na região de Londres, da década de 80, lá dos anos 1800. Afinal, nunca conseguiram descobrir, ou, claro, prender o real assassino em série daquela época. O que se sabe era que ele buscava mulheres, em específico prostitutas, e as cortava profundamente as gargantas. Diversas facadas eram dadas também no abdômen delas, sendo muitas vezes ele aberto e suas vísceras retiradas, e até mesmo dada facadas nos órgãos sexuais dessas mulheres. Criaram diversas hipóteses considerando diversos suspeitos também, e como na época tiveram diversos assassinatos, até que semelhantes, pelo menos certeza de 5 deles foram realmente vinculados ao mesmo assassino. Esse que nunca foi pego. Agora, pulando cerca de 100 anos, em 1975 acontecia o primeiro dos terríveis assassinatos que aconteciam lá na cidade de Leeds, que fica no condado de West Yorkshire, a 300 km mais ou menos de Londres. E em outubro desse ano, Vilma McCann foi encontrada morta com golpes de martelo na cabeça e facadas e estocadas também com chave de fenda por todo o corpo, principalmente no abdômen. Seus pertences foram deixados próximos a ela e justamente por ela ser considerada uma prostituta e humilde, pouca relevância foi dada para ela nessa época. Porém, mais assassinatos continuaram acontecendo nas noites de madrugada lá dessa região, que por sinal havia bastante movimentação noturna e em pubs e em prostíbulos principalmente. Alguns meses depois foi encontrado mais um corpo de uma mulher da cidade de Leeds, Emily Jackson, também prostituta, e ela foi encontrada com mais de 50 facadas no corpo, em janeiro de 1976. Seguindo também esse mesmo estilo de assassinatos, teve também Irene Richardson, em fevereiro de 1977, Patricia Atkinson, de abril de 77, Jane MacDonald em junho de 77 e por fim em 77 também teve Jim Jordan. Essa última vítima que eu falei trouxe algumas características que fizeram as equipes policiais acharem que teriam alguma chance a mais de informação, devido a um possível erro, vamos dizer assim, do serial killer, já que o corpo dessa vítima foi encontrado dias após a morte e identificado que o assassino havia voltado na cena do crime, dias depois de ter matado e cortou a cabeça dela para despistar a polícia. Mas na verdade ele voltou para tentar encontrar uma nota de 5 libras que ela havia escondido em seu casaco, e que a partir dessa nota talvez a polícia conseguiria rastrear a numeração dela e chegar a alguma pista. Mas seguidos e seguidos equívocos da equipe de detetives não levaram mais uma vez em nenhuma pista. Em 1978 ainda ocorreram mais 3 assassinatos: Yvonne Pearson, Helen Hitka, Vera Millward. Em 1979, uma bancária, Josephine Whittaker, e Barbara Lish, uma estudante de classe média, levaram a investigação em outros níveis, pois a relevância delas, principalmente da Bárbara, levaram a mídia, que estava elevando essa situação de apenas um assassino de prostitutas para um outro nível realmente, já que ele estava matando outras mulheres, né? Qualquer mulher que estava andando à noite sozinha era uma potencial vítima. E claro, não foi só pela mídia que isso chegou nessa situação. A grande culpa foi da polícia, que estava querendo focar totalmente em alguém que estava atrás apenas de prostitutas. Mas na verdade qualquer mulher poderia estar morrendo nessas regiões à noite. Mediante a isso, a polícia determinou toque de recolher para as mulheres. Isso elevou os nervos, principalmente das mulheres e do movimento feminista. Isso porque já não bastava toda a vitimização e inferioridade colocada sobre elas, ainda estavam ocorrendo mais situações de controle dos ideais feministas, por exemplo.
e da liberdade delas, além do aumento dos índices de violência doméstica e sequência de estupros que seguiam acontecendo com as mulheres presas sob aquele toque de recolher. Isso indignou muitas pessoas que foram para as ruas cobrar ações das autoridades e que fosse dada mais relevância às buscas que estavam apenas focadas nas regiões de prostitutas. Em 1980 ainda ocorreram mais 2 assassinatos, Margaret Walsh e Jacqueline Hill. Nesse período de 5 anos, cartas e fitas de áudio eram enviadas para as equipes policiais e que deixavam todo mundo assustado pelas falas e principalmente citações que ligavam ele ao Jack Estripador e toda aquela crueldade envolvida. Em janeiro de 1981, um homem foi preso após policiais terem identificado uma placa do carro que não condizia com o veículo. Nele estava uma mulher que seria mais uma vítima, e um homem. Ele era Peter Sutcliffe. Peter era um simples trabalhador. Ele era motorista de caminhão. E essa mulher que estava com ele no carro ia ser, infelizmente, uma provável vítima. Foi de maneira totalmente aleatória e sem querer feita a prisão do estripador de Yorkshire. Ele confessou as mortes de maneira muito fria, demonstrando, vamos dizer assim, orgulho. Isso porque ele havia relatado que em seu primeiro emprego como coveiro, ele recebia vozes que ele dizia ser de Deus, ordenando que ele devia eliminar todas as mulheres prostitutas. Peter Sutcliffe era conhecido na vizinhança como uma pessoa gentil, uma pessoa tranquila, quieta, que jamais demonstrou nenhum sinal de violência. Outras pessoas próximas diziam que ele não era muito comunicativo, bem introspectivo na verdade. Por uma ironia de diversas ocasiões, durante as investigações de pessoas que estavam nas regiões dos ataques, foi identificado que Peter tinha sido interrogado 9 vezes. Cara, foi 9 vezes, e mesmo assim ele não estava nem classificado entre os 40 principais suspeitos. E isso bem provavelmente por conta que em um dos interrogatórios ele informou que não tinha interesse nenhum em prostitutas. Isso porque ele era casado, e provavelmente por essa questão ele foi deixado de lado pelos policiais. Peter recebeu 20 mandatos de prisão perpétua pelas 13 pessoas que ele matou, além de descoberto que teve mais 7 pessoas que sofreram ataques dele, mas conseguiram escapar, ainda bem. E algumas dessas 7 mulheres haviam relatado à polícia, durante o período de investigação, sobre terem quase sido mortas pelas mesmas maneiras que as demais mulheres tinham sido mortas, e inclusive passando o retrato falado dele. Só que como elas não eram prostitutas, os policiais não deram a menor importância aos relatos delas, o que atrasava cada vez mais as investigações. Por fim, ele acabou sendo considerado como esquizofrênico paranoico em seu julgamento, e passou mais 30 anos em reclusão em um hospital psiquiátrico. Após esse período de 30 anos, as autoridades declararam que ele devia permanecer preso, só que transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Agora, já pulando para 2020, Peter acabou morrendo nessa prisão. E adivinha do que ele foi morto? Qual foi o motivo da morte dele? Ele que havia causado sofrimento de diversas famílias, assustado um país inteiro e sido responsável por gastos de milhões de libras e enganado a polícia inglesa por mais de 5 anos, adivinha? Apesar de muita gente querer fazer com as próprias mãos a vingança, foi o Covid-19. Minha gente, Covid-19 alcançou ele lá dentro e com 74 anos, em novembro de 2020, Peter Sutcliffe faleceu. Pessoal, esse aqui foi o caso de um serial killer que alertou o mundo inteiro e que eu quis trazer esse conteúdo para o canal porque mostra diversos âmbitos como problemas sociais, psicológicos e de saúde. E mais uma vez o Covid-19 aí interferindo, infiltrando em qualquer assunto. Antes de terminar, não esqueçam de deixar o like no vídeo. E se você está aqui até agora, não custa nada fazer isso aí para dar uma força para o canal, beleza? Não deixe também de acompanhar mais vídeos aqui das playlists do canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, fui!